Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Alguns anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma propaganda genial. O Washington Oliveto, um dos maiores publicitários na época, e até hoje. E a propaganda, ela tinha um zoom numa imagem pixelizada e o locutor ia narrando feitos de um grande estadista. A imagem ia abrindo aos poucos enquanto ele narrava, e você falava, puxa vida, temos aqui um grande estadista. E quando a imagem ficava revelada, né, era a imagem de Hitler. E a Folha dizia que havia muitas formas de se falar uma mentira. Havia muitas formas de se contar algo que engana as pessoas. Essa propaganda, ela ficou na minha cabeça desde quando eu vi o vídeo dessa extremista. Essa extremista, ela teve os vídeos dela proibidos na maioria das redes, justamente por ela disseminar fake news constantemente. É uma regra. E ela é uma extremista muito querida entre os extremistas da direita no Brasil, porque ela conseguiu pegar aquela veia do extremismo que passa pano para absolutamente tudo que o Bolsonaro faz. Bolsonaro é o herói, é o grande herói, e mete o pau na esquerda, no Lula, no PT, aquelas coisas de sempre, né? Naquele dualismo sem fim, naquela coisa de apostar realmente nessa, o que a gente chama de binarismo, né? Essa polarização. O vídeo que eu vou trazer hoje aqui para você é o vídeo dela passando pano para a questão das joias com o Bolsonaro. Eu quero deixar bem claro para você, tá? Muito claro mesmo. A cada dia que passa, parece mais claro, mais objetivo que o Bolsonaro, ele queria ficar com essas joias para ele, obviamente, para que ele pudesse vender, desfazer ou fazer alguma coisa, ter um patrimônio. E mais ainda, a cada dia que passa, parece claro que essas joias são fruto de propina, de roubo. E tudo isso num prejuízo que aqui já não tem mais o que dizer que é narrativa de direita, de esquerda, é narrativas, não sei o quê. Não. A refinaria foi vendida por 11 bilhões a menos do que o preço. Quando, na verdade, ela não deveria ser vendida por 11 bilhões a mais. Ela deveria ser vendida por muito mais do que 11 bilhões. Nós estamos falando do preço da refinaria. Quando, na verdade, ela deveria ter um lucro. Então, deveria ser mais do que 11 bilhões. Então, ela foi vendida a menos do que o preço. Isso é importante deixar claro. Eu vou trazer esse vídeo e vou mostrar para você como que a gente pode falar uma mentira tentando dizer uma verdade. Ela cita uma série de links. Ela coloca, inclusive, prints desses links. E você vai observar que ela coloca, inclusive, as manchetes pela metade. Você vai se assustar com o que você vai ver aqui. Porque você vai observar como que um sujeito de extrema direita, ele pode ouvir isso e falar, não tem nada a ver mesmo, né? Tava tudo certo, não tem nada de errado, é tudo legal, é tudo bacana. E no final, do meio do vídeo pra frente, o que você acha que imagina? Ela vai colocar a culpa em quem? Ela vai falar do quê? O que você acha? Coloca o comentário aqui, eu vou falar daqui a pouco, mas nem vou esperar tanto. Mas você já imagina quem ela vai culpar. Você já imagina, certo? Aquele meme, né? E o PT? E o Lula? Eu vou trazer para você esse vídeo sempre pedindo para você dar o like. Eu só tô lembrando. E mesmo quando eu lembro, você ainda esquece. Então eu preciso do seu like e preciso da sua inscrição para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. A gente está com a nossa meta aqui, 500 mil de inscritos. É um sonho que a gente quer realizar com a sua ajuda. Então, principalmente se não é a primeira vez que você está aqui, se você já conhece o nosso trabalho, então agora é o momento de você se inscrever. Se inscreva no canal, por favor, e dê o like para você não se esquecer depois. Vamos começar ouvindo. Eu sei, é uma tortura ouvir, porque ela é bem chatinha, mas vamos tentar ouvir e eu vou fazer aqui as pontuações ao longo do vídeo. Uma semana inteira de, oh meu Deus, Bolsonaro tentou ficar com as joias dadas pelo sheik bilardário. Ele tentou sim, né? Ele tentou ficar, só que ele não conseguiu. Na boa, eu não aguento mais ouvir sobre isso, até porque é bem menos emocionante do que a mídia tenta te convencer pra ter uma pauta pra falar mal do Bolsonaro e ter que deixar o Dilma e suas mazelas de lado.
Aqui ela não fala o nome do Lula, tá? É o Dilma. Como se falar do Lula por intermédio da Dilma fosse diminuir alguma coisa o Lula. Tá? A Dilma é uma forma que ela utiliza para tentar diminuir o Lula. Veja bem, chega a ser até engraçado, porque imagina você tentar diminuir um estadista como Lula, que agora, em poucos meses, né? Estamos aí no terceiro mês, na metade do terceiro mês, nem chegamos à metade do terceiro mês do Lula, e a gente já tem essas viagens aí internacionais, a gente tem o Brasil novamente de volta ao mundo, né? E o Lula, com certeza, é um dos maiores políticos hoje do mundo. E com certeza o maior político vivo do Brasil. Não tem nem discussão com relação a isso. A gente está vendo isso. Mas aí ela tenta diminuir falando Dilma. Mas vamos lá. Mas calma, vamos esclarecer isso bem rapidinho porque o vídeo vai ser longo. Bolsonaro não pôde comparecer ao encontro com o Sheik, então em seu lugar foi um ministro. Aí o Sheik mandou 2 caixas de presente pro Bolsonaro. Essa coisa de não pôde comparecer tá meio bagunçado. Na verdade, a gente tem que entender se ele realmente quis comparecer. A gente tem que entender, na verdade, se a ausência dele poderia melhorar a situação. Porque você imagina o Bolsonaro chegando aqui com essas joias, o que pode ter acontecido. Então essa coisa de não quis comparecer, nós temos que deixar bem claro aqui. O Bolsonaro utilizou o ministro, mas não só o ministro, ele utilizou um militar como mula. Mula é um termo usado para aqueles que trazem muamba, trazem contrabando e atravessam o mundo com drogas para tentar, de alguma forma, fazer esse comércio, né? Na verdade, faz apenas o transporte do comércio de tudo que é ilegal que você pode imaginar. Então, esse é o termo que as pessoas estão utilizando para colocar um militar, cara. Ele usou um militar como mula. Mas vamos lá. O ministro recebeu e quando ele chegou ao Brasil, uma das caixas foi barrada na alfândega da Receita Federal e foi retida. Na sequência desses fatos, e eu vou ser precisa com a data, 3 de novembro de 2021, um documento foi entregue à Receita Federal e ele diz em seu último parágrafo que devido à situação, ao valor histórico presente do Sheik, não podia ser devolvido, mas que, por gentileza, por obséquio, faz favor, tá? Dá o destino ao acervo legal adequado para esse presente. O documento, na verdade, ele é uma tentativa de reaver as joias de forma ilegal. Não tem nada legal aí, não. A tentativa é ilegal. Para que pudesse reaver as joias, não é apenas um pedido, olha, faz favor, como ela falou, faz favor, por favor. Não, não é assim. Você não vai pedir por favor para liberar as joias. Você tem que ter um registro dessas joias. É necessário. Tá aí a matéria do Globo que não me deixa mentir. Documentos mostram que o governo Bolsonaro disse à Receita que joias iriam para acervo presidencial. Eu tenho essa reportagem aqui, vou mostrar para você. A mesma reportagem que ela está citando lá do Globo Político. Documentos mostram que o governo Bolsonaro disse à Receita que joias iriam para o acervo presidencial. Agora, ele só disse. Ele só disse, porque olha aqui o final. A mesma reportagem, só estou colocando no final. Presta atenção, ó. Em nota, a Receita Federal informou que a incorporação dos bens ao patrimônio oficial exige pedido de autoridade competente com justificativa da necessidade e adequação da medida. Isso não aconteceu nesse caso. Não cabe incorporação de bem por interesse pessoal de quem quer que seja, apenas em caso de efetivo interesse público. Pela lei, quaisquer itens recebidos em cerimônias de trocas de presentes, audiências com autoridades estrangeiras, visitas ou viagens oficiais devem ser declarados de interesse público e passam a integrar o patrimônio cultural brasileiro. Então, olha, repito aqui para você, ó, isso não aconteceu nesse caso. Ou seja, o que não aconteceu? Pedido de autoridade competente com justificativa de necessidade e adequação à medida. Olha, eu tô mostrando aqui para você a reportagem que ela está citando no vídeo dela, tá? Para você ver que ela coloca a reportagem mostrando apenas a manchete,
Mas ela não explica por que não foi incorporado, que o Bolsonaro falou e tudo mais. Sim, o Bolsonaro fez, ele falou, como está na reportagem, mas ele não incorporou o documento necessário. Ele não mandou o documento para dizer que é de domínio de interesse público. E aí, mesmo com documentos apresentados, a mídia tinha aquilo, meu filho, precisava se agarrar como um precioso. Então, a narrativa foi de epa! Não era só o colar, teve mimo pro presidente também. Teve anel com reloginho, uma caneta. Bolsonaro, seu corrupto. E põe corrupto nisso. Na verdade, não teve só mimo para o Bolsonaro. Teve mimo para ministros do Bolsonaro. Alguns deles, inclusive o Onyx Lorenzoni, está dizendo que vai devolver relógio, abotoadura. Mas teve presentes para os ministros que vão ter que devolver, porque não declararam. E aí eu também tenho essa matéria do Globo que diz que TCU diz que o Bolsonaro podia ficar com um segundo pacote de joias sauditas. Vamos ver essa reportagem? A mesma reportagem que ela cita, tá? Agora presta atenção como ela fala. Ela diz, a reportagem diz que ele poderia ficar com as joias sauditas. Olha o que diz a reportagem. Ministro do TCU diz que Bolsonaro pode ficar com joias sauditas até o julgamento final da questão. Até julgamento final da questão. Ela não fala isso. Ela não coloca isso no vídeo, ela cobre essa parte aqui até julgamento final da questão. E por que o TCU disse isso? Porque a deputada Sâmia Bonfim, ela havia pedido ao TCU que o material fosse confiscado. E aí o Augusto Nardes disse, não, pode ficar com ele até o final, até o julgamento final. Então não quer dizer que pode ficar com ele, quer dizer que tem um julgamento e pode ficar com ele até o julgamento final. Mas olha o teor da reportagem. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, decidiu nesta quinta que Jair Bolsonaro está proibido de usar ou vender o segundo pacote de joias trazidos da Arábia Saudita por assessores. A manifestação responde a um pedido da deputada federal Sâmia Bonfim. Olha, assim que foi sorteado como relator no sistema do tribunal, inclusive o senador Jorge Cajuru, ele pediu a suspeição de Nardes para julgar o caso. Então, veja bem, aqui existe uma questão. Ele falou, olha, pode ficar até o final do julgamento, mas não pode nem usar e nem vender. E para a extremista, pode ficar, é seu. Ei, mas se o próprio ministro do TCU disse que os presentes enviados a Bolsonaro poderiam ficar com ele, qual é o crime? Por que tanto chilique? Você consegue perceber o nível da desonestidade? Qual é o crime? O crime está em julgamento. Está sendo julgado. Pode ficar até o final do julgamento. E a Helena pergunta qual é o crime, qual é o chilique. Você consegue entender o nível da desonestidade? Aí a mídia apareceu com a história de que Bolsonaro, na verdade, era um traficante de armas, porque ele trouxe um fuzil de presente e que isso era um crime cremoso criminoso. O negócio é que o Poder 360 fez uma matéria contando que o Dilma incorporou 559 dos 568 presentes ao acervo pessoal. Ou seja, mais de 90% dos presentes que ele recebeu como chefe de Estado, na mesma condição que Bolsonaro, ele não colocou no acervo da União. Ele colocou no acervo dele, não da presidência, acervo do Dilma. E o mais legal, você não sabe? Você imagina o que tinha no acervo pessoal de Dilma? Um fuzil AK-47 de fabricação norte-coreana, onde não é especificado nem quem deu ou que data o presente teria sido entregue. Assim, então o Dilma também seria um traficante de armas? Você vê que aqui tem uma ironia, né, para dizer o Dilma, né, para falar sobre o Lula, mas eu tenho aqui também uma reportagem, né, reportagem sobre isso para te mostrar. Olha só. Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal e pagou por itens desaparecidos. Tá aqui, inclusive, o valor que ele pagou. O valor estimado em R$ 11.748,40. Pagou em 10 parcelas de R$ 1.174,84. E tá aqui, ó. O que desapareceu? Uma cuia e uma bomba para tomar chimarrão, peça
com um grupo de músicos adultos ao redor de uma mesa de madeira. Tá tudo aqui, ó, garrafa para licor. Tá vendo aqui? Esses são os dados. Eu repito aqui para você, ó. Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal, ele devolveu. Agora, olha isso aqui. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, entre 2003 e 2010, o presidente recebeu 568 presentes. A maioria dos presentes ficou no acervo pessoal, segundo o levantamento realizado pelo Gabinete Pessoal da Presidência. Agora, tem um detalhe importante. Essa lei, ela foi modificada, inclusive quando o Lula era presidente e depois dele ser presidente. Então, houve modificações nessa lei. É claro que com o Bolsonaro não teve modificação nenhuma, ele sabia o que estava fazendo e ele sabia das consequências do que ele havia feito. Essa diferença é fundamental. Tem mais uma questão em relação ao acervo do Lula com relação ao Bolsonaro. Vou falar daqui a pouquinho, vamos acompanhar mais um trecho do vídeo da extremista aqui. Mas se você acha que o Dilma era um cara que não recebia joia, você tá muito enganado, coleguinha! Dilma tem 2 espadas banhadas a ouro com pedrinhas de rubi, esmeraldas e brilhantes. E mais, Rainha Elizabeth presenteou o Brasil com um conjunto de taças de prata. E você sabe onde que elas estão? Sim, no acervo pessoal do Dilma. E para encerrar esse assunto, a espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes foi dada pelo rei da Arábia Saudita. E infelizmente eu não vou saber pronunciar o nome dele porque é muito diferente, mas é um super nome árabe, grandão, chique, empoderado de quem é mega bilhardário. E é assim que eu termino essa explicação rápida e direta sobre o caso cabuloso das joias que, desde 2021, tem pedido oficial de entrada no acervo legal e adequado. O resto é narrativa ou tentativa de mágica. O resto é narrativa, né? Como se o que ela está falando não é uma narrativa, não é uma forma de distorcer os fatos. O pedido não foi feito oficialmente. Como eu expliquei para você, há uma necessidade de uma incorporação de um documento. Você tem que entrar com um documento oficial para que você possa incorporar ao acervo pessoal para dizer que aquele presente é de utilidade pública. Ele não vai ser incorporado ao acervo pessoal do presidente. Ele vai ser algo do país, do Brasil, dos brasileiros. E isso não foi feito. Esse documento nunca chegou até a Receita. Se chegasse, ele mudaria imediatamente a postura da própria Receita. A Receita ela não está acima da lei. É óbvio que não. E ela cumpre a lei, é o contrário. E por que ela fala a respeito, por exemplo, de um presente da Arábia Saudita que o Lula recebeu? Ela coloca detalhes sobre a espada com diamantes e tal. Por que ela fala tudo isso em detalhes? Porque tudo, veja bem essa palavra, tudo o que o Lula recebeu teve esse registro. O registro de que são presentes de utilidade pública, portanto são do Brasil, e o Lula e qualquer outro presidente, ele pode guardar, ele pode colocar num museu específico, o Lula pode colocar lá no Instituto Lula, desde que esteja em segurança. O que não pode acontecer é usar o presente ou vender. Então, não há nenhum problema nessa questão. Usar essa história do Lula para tentar, de alguma forma, passar pano para o Bolsonaro é de uma desonestidade descomunal. O Bolsonaro, ele não incorporou os 16 milhões e meio em joias ao acervo do povo, que não é dele. Eu estou colocando num termo bem simples para você entender. Ele quis trazer isso para ficar para ele, pessoal, para que ele pudesse vender, usar, para que a Michelle pudesse usar, enfim, não sabemos qual seria a destinação, mas é muito diferente. Então, quando ela fala a respeito do Lula, o Lula fez o correto. Ele fez o registro em detalhes, ele colocou tudo em documento, ele colocou os documentos necessários para a Receita, e aí tá tudo certo. O que a Receita pediu é que o Bolsonaro fizesse a mesma coisa que o Lula. Só que o Bolsonaro não quis fazer, não fez, porque ele tinha um interesse pessoal naquelas joias. Você conseguiu entender essa questão? E você conseguiu perceber como que os extremistas estão desesperados para tentar colocar uma justificativa que, na verdade, é um grande engodo e é só para enganar quem quer acreditar nesse tipo de gente?
Espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários. Mas eu quero que você coloque principalmente se você entendeu a diferença entre o que ela falou e a realidade, né? As manchetes, tais como elas são, as manchetes que ela mesma citou, e a diferença que tem de postura entre o Bolsonaro e o Lula. E eu quero também a sua opinião a respeito do que você pensa a respeito disso. Você realmente acha que o Bolsonaro pode ser preso em função dessa tentativa de crime? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like, hein? Já estava esquecendo. Não se esqueça do like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. E ative o sininho, a gente tem vídeo todos os dias aqui. Quando você ativa o sininho, você é notificada dos nossos vídeos. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ser um membro do nosso canal. Aí você vai participar do nosso grupo especial de WhatsApp. Você pode ser membro do nosso Apoia-se. São verdadeiros anjos que ajudam a financiar o nosso trabalho, que ajuda para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho aqui no YouTube. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor. O nosso trabalho é gratuito, você não tem obrigação de nada, mas se você puder e se você quiser, a gente pede para que você ajude com qualquer valor pelo Pix. Aproveito para desejar para você uma boa semana. A gente se vê daqui a pouquinho.